Tá, então assim, ó, na aula anterior nós trabalhamos um pouquinho no CSS, e aí relembrando um pouco, nós fizemos uma página brincando um pouquinho aqui com propriedades do CSS. A última coisa que a gente fez foi um desafio pequenininho, né, na aula de ontem, onde eu pedi para vocês criarem uma tabela e depois eu pedi que a gente descobrisse propriedades que dessem para controlar as cores da tabela, né? Nesse caso aqui a gente conseguiu fazer apenas o fundo, que nós fizemos, trocamos o fundo da tabela e trocamos a cor das bordas. Então, digamos, vocês começaram a ver um pouquinho o que o CSS é capaz de fazer. Então, aproveitando esse gancho, o que eu vou fazer já? Eu já coloquei para vocês, quer dizer, não coloquei ainda, vou colocar o nosso roteiro 2. Já. Então, nota que agora vai acumulando, né? Começando a acumular as coisas. O 2 depende do 1 e o 3 vai depender do 2 e assim vai. Esses roteiros aqui, na parte de exercícios, eu sempre vou tentar buscar os exercícios que foram feitos antes e continuá-los, ok? Então isso é importante vocês conseguirem ir fazendo. Quem ainda não conseguiu terminar todo o roteiro 1, tá? Tenta terminar ele, mas não tenta agora. Vai fazer junto comigo aqui algumas coisas hoje, ok? De repente a gente vê um tempo aí no finalzinho da aula para o pessoal dar uma praticadinha, ok? Agora a gente dá uma tocada até lá a hora do intervalo e depois demos um tempo para isso. Então olha só, esse roteiro 2 ainda não está aí no Aloha, ele vai estar, assim que eu explicar para vocês. Então, o que a gente pegou ontem no CSS? Primeiro, que ele faz o que o HTML não faz, que é a parte de estilização, deixar as coisas personalizadas, bonitas. Não, acabei de falar, não está lá ainda, tá? Então, ele vai deixar o quê? A página bonita. Essa é a ideia do CSS. Certo? Então ele tem um monte de configurações que permitem fazer isso. Então ontem a gente pegou essa ideia aqui, né? Vamos ver se todo mundo está lembrado aí. Qual é a ideia que a gente pegou? Que o CSS ele trabalha nesse formato aqui. Primeiro ele configura o elemento, né? Abre e fecha colchetes. E a forma que ele trabalha é assim, propriedade e valor da propriedade. Outra palavrinha para propriedade é atributo, tá? Também pode se usar. Não é problema nenhum. Tá? Então, se a gente pegar a página que a gente brincou ontem aí, nós temos essa mesma ideia. Tá? Então, o que vocês viram? Aqui a gente trabalhou com o elemento TD e aqui com o elemento table. Quando a gente fala elemento, certo? A gente está querendo dar a ideia de que é alguma coisa que está dentro da página, certo? É alguma coisa visualmente observada lá que o usuário pode interagir. E aqui a gente tem, ó, propriedade, valor, propriedade, valor. Propriedade ou atributo, né? Isso aqui pode ser também o atributo. São só os nomes que se dão. Então esse roteiro aqui, ó, eu vou detalhar para vocês um pouquinho. Agora eu vou explanar um pouco mais, né, sobre o CSS. Na parte das tarefas, o que a gente tem lá? Agora eu fiz isso aqui, ó, sacaneei um pouco vocês. Eu coloquei um monte de propriedades para vocês descobrirem o que faz. Então agora eu chutei aqui umas quantas, ó. Umas quantas aí. Algumas vocês já conhecem, outras não. Mas a ideia é descobrir o que elas fazem. Descobrir utilizando elas. E aí segue lá, ó. Agora a paginazinha aquela do cozinheiro lá começa a ganhar vida, né? Olha ali. Começa a ficar vermelho, né? Começa a acrescentar algumas coisas novas, enfim. E aqui, embora a minha esteja toda esculhambada, né? A ideia aqui é testar configurações mesmo. A gente pode deixar melhor que isso hoje. Mas a ideia é realmente utilizar propriedades. Qual é o ponto principal que vocês têm que pegar do CSS? Primeiro é entender o que ele faz, né? Claramente, que a ideia é estilizar. Nota que aqui até essa parte o pessoal gosta muito de usar também. Ó. Aqui a gente está personalizando uma lista. Fiz uma lista de itens. Vocês lembram qual é o padrão que as listas ficam? Ou é uma bolinha, né, na lateral esquerda, ou é uma bolinha ou é outra coisa.
coisa. Mas geralmente é um item, um ícone. Dificilmente é uma imagem, mas aqui vocês estão vendo que é possível fazer isso. Certo? Então eu posso pôr uma imagem ao invés de um marcador simples, como item de lista. Tudo isso pelo CSS. Então essa é a sacada. Dominar o CSS é demoradinho, se vocês quiserem tentar aprender tudo que é propriedades, mas na prática não é necessário, tá? Como é que vocês vão fazer? Vocês vão aqui no W3 Schools, eu quero ver as propriedades que tem. Entra lá no item CSS e começa a olhar aqui na esquerda. Se vocês olharem, na realidade ele tem aqui um conjunto de propriedades já, que ali já está na verdade dividindo tudo que a gente precisa. Então tem a introdução, sintaxe, olha lá, eu quero trabalhar com fontes, tá ali, ó. Eu quero trabalhar com listas, tá ali. Ontem a gente trabalhou com tabelas. Aqui ele já me mostra um conjunto de configurações para a tabela. Ó, aqui já tem um avanço um pouco das coisas que a gente já fez, olha ali. Isso aqui a gente não, esse formato de CSS a gente não chegou a usar ainda, né? Claro, a gente começou ontem, mas aqui, ó, qual é a ideia? Ele está aplicando esta configuração aí o item table e o item th e o item td. Estão vendo? Então vocês vão começar a ver que o CSS é possível de ter outras combinações. Vamos fazer o seguinte, vamos brincar um pouquinho com elas agora, certo? O que eu preciso? Novamente uma página em branco. O que nós vamos fazer? Eu vou lá no HTML e vamos ver alguma coisa que a gente não tenha utilizado ainda, de preferência. Ok? Então, por exemplo, vocês vão ver que não tem, na verdade o HTML ele não vai definir tantos itens assim que sejam anormais para nós. O que é mais comum no HTML de usar? Imagens, parágrafos, listas, links, e não foge muito disso aí, tabelas, certo? Geralmente vocês vão ficar na volta desses itens aí. Claro? Na sequência a gente vai ver outros que fazem parte da estrutura de página. Mas, por exemplo, a gente vai criar então uma lista, ok? Nós vamos criar uma lista não ordenada, tá? Então, se eu der um tempinho, vocês conseguem? Uma lista não ordenada com 4 nomes? Nomes de cidade, pode ser? Então vamos ver. Criar uma lista não ordenada com 4 nomes de cidades. Será que sai uma lista aí ou não? Criar uma lista não ordenada com 4 nomes de cidade. Ok. Como diz que é não ordenada, então ela é qual? Como é que faz ela? UL. Ok. Então eu inicio e termino. São 4 itens, certo? Então eu tenho no mínimo 4 vezes um abre e fecha LI. São nomes de cidade, não são? Então, tanto faz aí. Me digam 4 nomes de cidade de Santa Catarina, mas todas elas lá do oeste. Vamos ver se vocês são bons agora. Vamos ver. Ai, vamos ver. Ó, Xanxerê. Chapecó? Chapecó do Oeste? Qual é pertinho de São Miguel? Tem uma... Hã? Não, é um nomezinho composto, eu acho. Hã? Tem que olhar no... Opa, não botei aqui. Desculpem. Aqui. Deu. Desculpem, não tinha visto. Não tinha visto que estava fora. Aí, agora sim. Então tá. Chapecó e qual é a última? Xaxim. Que isso, rapaz? Com X? Que louco, hein?
Olha só. Bom, gente, então aqui concluído, né? Lista não ordenada, com 4 nomes de cidade. Beleza. Missão cumprida aqui. Certinho? É isso aqui que seria a solução então dessa demanda aí. O que mais? Uma imagem qualquer, desde que ela seja salva no diretório da página. Só salvar no mesmo lugar, né? Bom, a imagem vocês vão decorando aos poucos, mas a tag a gente já tinha colocado ali no quadro, né? Então a tag para colocar é IMG. IMG não precisa explicar de que vem, né? É image, seria a palavra em inglês que está associada a essa tag aí, image. No mínimo, para vocês terem uma imagem, o mínimo que o HTML exige é que vocês tenham essa propriedade aqui, ó, configurada, src, tá? O mínimo que o IMG exige é isso, mínimo de configuração. Tá? Claro que tem outras coisas possíveis de descrever, mas o mínimo é o src. O que vocês têm que se lembrar? Que se a imagem estiver no mesmo diretório da página a qual vocês estão fazendo, basta colocar o nome da imagem agora e ela vai ser carregada. Certo? Se ela estiver no mesmo diretório. Por exemplo, olha aqui, ó. Como é que eu estou salvando a minha página agora? Eu estou salvando aqui, ó, nessa estruturinha aqui. Hoje é aula 6, introdução CSS. A minha página está aqui. Então, se eu salvar uma imagem aqui junto e aqui colocar no IMG SRC só o nome da imagem, ela já vai carregar direto. Então, por exemplo, imagina que eu vou inventar um tema aí. Exatamente, só põe o nome dela. Farra, aí eu salvei assim, ó, hífen do, hífen, do, hífen, boi. Ponto JPG. Oi? Pode ser que vá, mas não é garantido. É interessante tu usar a extensão sempre. Tá? Farra do boi, ponto JPG, é o nome da imagem que eu salvei aqui. Ok? Lembrando, por que eu simplesmente pus o nome da imagem aqui dentro de src? Porque a imagem está junto com a página. Está no mesmo nível lá. Eu não coloquei ela dentro de pasta nenhuma. Por isso que é possível fazer isso. Não é a melhor forma, certo? Por quê? Porque uma página de internet, ela não tem uma imagem só, né? E ela não tem só 5, ela às vezes tem mais de 100 imagens. Então não convém deixar tudo junto, que vai ficar confuso, né? Para a pessoa que administra isso organizar. O ideal é salvar em diretórios. Tarefa 2. Ok, né? Fala. Bom, missão cumprida para a imagem e para a lista. Certo? Diga. Então aqui o link também sendo feito. Então lembrando que href vem de Hypertext Reference. Então dentro do href eu só preciso ter o endereço para onde eu vou. Envolve o texto com o link e depois fecha o A para finalizar. Outra coisa que eu tinha dito é que qualquer, na verdade qualquer não, né? Mas a maioria dos elementos podem tornarem-se links. A maioria dos elementos. Mesma coisa. Então, como pediu 2 links, um vai para o globo.com e o outro vai para qualquer outro lugar aí, ó, para o IFSC mesmo. Pronto. Claro, qualquer página está valendo. Com isso, o terceiro item aqui também já foi, né? Certo? Então, ontem, quando a gente definiu o CSS, o que a gente fez? A gente foi lá para o cabeçalho, foi a primeira maneira que nós aprendemos, né? Depois eu citei outra para vocês, mas a gente não usou. Ainda não usou.
Então vem aqui no cabeçalho, ainda dentro do head inicial e final. E faz o quê? Abre a tag style. Abre e fecha, né? Então já faz junto aí. Já faz. Tô esperando. O que é? O URL nesse caso seria o caminho onde está a tua imagem. Ou tu quer saber a sigla, o que significa? Isso. É. Não, se tu tirar ele, o comando não funciona mais. Isso é para definir o caminho de onde está a tua imagem de fundo. Que a propriedade não é background image. É. Então o que acontece? Aquele URL ali faz parte do comando. É o mesmo que tu tirar src do img lá. Se tu tirar o comando não funciona. Feito? Então, ó, dentro do possível, tentem evitar de copiar e colar dentro do possível do site. Olhem a configuração, ok, entendi, e vai lá e faz a mão, certo? Fala, Jéssica. Boa, vai acontecer isso. Por quê? Porque o background se comporta assim. A maneira padrão dele qual é? Ele vai tentar pegar a imagem que tu disse que queres que fique, e se essa imagem não cobrir o fundo todo, ele vai começar a repetir ela para fazer o preenchimento. Isso é normal, vai acontecer. Tu podes dizer para que isso não aconteça. No W3 Schools tem uma propriedade que define isso, que é essa aqui, ó. Só que aí tu tem que configurar junto, entendeu? Então, por exemplo, para o body, tu já disse que queres a imagem tal. Tu também vai ter que dizer que o repeat que tu quer é tal. Vai configurar os dois juntos. E ele deve ter um exemplinho aqui já disso. Olha aqui. Ali tem um exemplo de cada, né? Exatamente. Por isso que eu digo, se começam a entrar no W3 Schools e entendem a sistemática dali, cara, fica muito fácil de começar a explorar coisas. Ó, o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está dizendo para o body ter uma imagem, sei lá que imagem é essa, e está dizendo também para que o repeat dessa imagem seja X. Aí fica um pouquinho mais difícil de entender. O que é X? X é as coordenadas. Produto cartesiano. XY. Quem é o X? Quem é que é bom na matemática? X é horizontal. Y, vertical. Então, se eu disser que eu quero repeat X, o que ele vai fazer com a tua imagem, Jéssica? Isso. Se tu disser X, ele vai repetir somente na horizontal. Se tu disser Y, vai repetir somente na vertical. Tá, mas eu não quero que repita. Será que tem isso? No repeat. Ah, não quero que repita. Então tu vai fazer, no teu caso aí, ó, que tu não gostou de ficar repetindo, tu vai fazer a definição da tua imagem e esse cara aqui para que não repita. O PNG é outro tipo de PNG é outro tipo de PNG? Isso, PNG é só um formato de foto. Formato de imagens. Você tá aqui, se eu for baixar uma foto daí numa câmera para o computador, daí tem que buscar isso no vídeo. Geralmente fotos de câmera é JPG. É. Dificilmente vai alterar, a não ser que tu altere isso na máquina. Mas geralmente ela vai baixar em JPG. Então, executando só essa configuração, tá?
Vou fazer só o número 1 aqui, tá? A gente faz intervalo. Só o número 1. Então, eu quero configurar um fundo. Background image, 2 pontos. Essa é a propriedade. Background image. Aí depois ele tem uma palavrinha lá, URL, e aqui dentro o endereço. Olha lá. Aqui eu botei as aspinhas diferentes, tá? Ele funciona igual, mas funciona. E aí, por exemplo, no meu computador eu ainda não tenho essa imagem. Eu vou chutar uma imagem qualquer aí. Por exemplo, André.jpg. Tá? Notem que, colocando assim, eu estou considerando que essa imagem está salva junto da página. Mesma coisa da forma anterior que nós fizemos. Mesma ideia. Se tiver duas imagens, três imagens, Duas imagens, salva na mesma pasta. sem problemas. Vai ser que botou. Isso. Colocar o nome dela lá. Ele vai pegar o nome da que tu escreveu aqui. Tá? Então, digamos, no momento eu não tenho nenhuma André.jpg. Eu vou salvar uma agora. Ou vou criar uma agora. Ó, brincando aqui um pouquinho, ó. Né? Ó, vamos fazer uma André.jpg aqui, ó. Vamos fazer uma André.jpg então, ó. Aí, ó. Pronto. Olha lá. Então tá. Carinha aqui. Pior que eu tô gravando isso, cara. Eu acho que tô. Pior que eu tô gravando isso. Então tá. Desculpem, espectadores. Pronto. Vamos fazer aqui então, ó. Pronto. Aí, ó. Beleza. Pronto. O cara tá com uma cara de sem vergonha, né? Esse vai ser o meu fundo. Certo? Então eu vou chamar isso. Vou salvar como JPG e vou chamar de André, que é a imagem que eu quero que pegue lá. Tá no mesmo lugar? Ó, isso aqui vocês não podem confundir. Qual é o mesmo lugar quando eu estou falando? É o lugar que vocês estão salvando a página. É o mesmo lugar. Então não posso confundir isso. Porque não vai adiantar eu salvar em desktop a imagem e a página lá dentro dos meus documentos. Aí já complicou. Então, André. Quando eu carregar essa minha página então de novo, a princípio, ela tem que chamar o meu fundinho lá. Vamos ver? F5. Olha lá. Chamou já. Ó. Tá lá. Ficou uma coisa de louco. Então, ó, eu vou personalizar os links via CSS. Então, uma coisa que tem muito legal do link é o seguinte. O link, ele tem, se eu for configurar ele sozinho, o elemento é o A. E aí eu vejo o que eu quero mexer. Só que o link, em particular, ele tem outras configurações também. Eu vou entrar aqui no item link lá do CSS, que alguns já entraram. Ó. Inclusive o W3 Schools mostra já a configuração de início. Ó. Que A seria o seguinte: tudo que for link vai ficar com aquele comportamento. Então ali eles escolheram um color. Né? Por exemplo, o red. Aquela melhor cor lá do Rio Grande do Sul. Né? Não é, Heron? Então tá. O Heron concorda aqui comigo, né? Certo. Se eu der um F5 agora, ok. Tudo que é link, por padrão, fica vermelho. Se for só isso, beleza, certo? Mas o link ele tem um negócio mais bacana, que é o seguinte. O link ele tem uma coisa chamada de comportamento. Que são essas partes aqui, ó. Então, por exemplo, o W3 separou bem direitinho para nós, para a gente conseguir ver uma diferença bastante visível aqui. O comportamento padrão de link é o seguinte: eu posso ter o link que não foi visitado ainda, um link que já foi visitado, e também tenho mais dois comportamentos, que é um link que foi clicado, olha só, confusão, né? E
a posição de quando eu passo o mouse em cima do link e tiro, que é o hover. O comportamento mais bacana, na minha opinião, aqui é justamente o hover. E tu configura ele assim, ó. Tu coloca o elemento, 2 pontos, e qual é o comportamento que tu quer controlar. Nesse caso, hover. Então, por exemplo, o que é hover? Hover é quando o mouse está sobre. Hover. Então, digamos, eu quero que quando o meu usuário passar o mouse sobre o link, aconteça algo. Por exemplo, font family, eu vou dizer que a fonte de quando ele passar o mouse vai ser, por exemplo, Taoma. Tá? Por exemplo, tá? Deixa eu só configurar me lembrar se a fonte é assim. Eu não lembro se tem. Tem. Ó, Taoma. O que vai acontecer agora? Eu estou perdido aqui. Aqui. Quando eu passar o mouse tem que mudar. Então olha lá. Estão vendo? Eu vou ampliar aqui. Olha lá. Então isso é um comportamento. Hover significa quando o mouse está sobre. Então quando o mouse está sobre eu posso brincar com várias coisas. Eu posso mudar a fonte. Digam outra propriedade aí. Posso mudar a cor, por exemplo. Vou botar aquela cor que é meio fraca lá no sul. Blue. Tá? E vou mudar o tamanho da letra. Vocês lembram como é que era? A propriedade que muda o tamanho da letra? Ninguém lembra? Font, traço, size. Ó, por exemplo, 20px. Ó, então eu vou mudar 3 características na propriedade hover do link. 3 coisas. Vamos testar. Olha lá. Passou o mouse, o link muda. Isso aqui é interessante, que a maioria das páginas usa isso também. Que é para destacar, para o usuário ver que ele passou o mouse realmente em cima de alguma coisa. Ó. Então, para nós vale a pena, né? Então, eu já mudei 2 coisas aí no link, né? Mudei a cor natural dos links e mudei quando o meu usuário passar o mouse. E tem 2 que dá confusão um pouquinho, que era a Jéssica, ele estava trancada num ali, né? Que ficou meio estranho. Que é o link, por exemplo, visitado, que ele se configura assim, ó. visited. Então, por exemplo, todo o link que já foi visitado, digamos que eu queira deixar ele branco. Vamos testar essa configuração aí. Color, branco em inglês é? White. Ok. Fazer o teste. Então, quer dizer, quando é que um link é visitado? Quando o meu usuário já clicou, né? Olha lá, o meu link sumiu agora. Na verdade, eles estão ali. Mas quando ele já visitou, perdeu a configuração que eu tinha deixado, que era naturalmente qual? Vermelho. Então, na verdade, a configuração ela é bastante simples, mas eu tenho que separar e entender cada parte. O que é mais comum das pessoas fazerem em links? Geralmente é alterar a cor normal dele, porque se vocês não configurarem o link, qual é a cor que o navegador deixa? Se tu não mexer. Não, é azul. É um azul, não é? O link, naturalmente, ele é um azul forte. E depois que tu visitou, como é que ele fica? Ele fica um roxinho, né? Eu acho que é roxo mesmo. Mas ele tem uma cor padrão, que isso é o navegador que dá. Entenderam? Então a gente tem a cor normal, hover, que é quando o mouse passa em cima, quando o link foi visitado, e tem mais um ainda, que é quando o link não foi visitado ainda, que na realidade seria o mesmo que esse aqui, ó, que é o color natural, que é quando não foi visitado. Eu particularmente acho que vocês poderiam investir, sempre que vão fazer uma página, no quando ele foi visitado e no hover. É. E aí pensar numa forma de deixar a cor normal dele
também. Mas tem quando foi clicado também, né? Tem. É que o clicado seria esse aqui, ó, selected. Por que não precisa se estressar tanto com isso? Porque link, se vocês olharem numa página, exemplo, glow.com. Vamos ver, vamos dar uma analisada aqui, rapidinho. Ó. Aí já bota o... Ó, vamos ver o que eles estão fazendo aqui na glow.com. Passou o mouse, eles estão sublinhando. Vamos ver aqui, cliquei e voltei. Eles nem chegam a mudar, vocês viram? Então, digamos, o visited praticamente é desprezado. O pessoal geralmente usa mais é o hover mesmo. A maioria das páginas, vocês podem fazer o teste. A maioria das páginas aí, ó, a outra que a gente usou, terra. Praticamente eles acabam nem levando em conta lá o... Olha lá, olha o terra. Estão vendo? Ó, cliquei aqui no link do terra, vou voltar. Porque se a gente parar para pensar realmente para o nosso usuário, não tem muito sentido começar... porque se ele quer saber se ele andou ou não andou, geralmente ele já usa o histórico. E a página fica mais feia. Hã? Vai saber aí, né? Às vezes tu comprova o teu crime aí, né? Oi? Isso. O Google usa isso. O Google usa isso. Olha aqui, ó. Por exemplo, vou pesquisar lá no Google. Ó, aí sim é interessante. Olha aqui. Vocês estão vendo que aqui a página do IFSC, comparada com essas outras aqui, já ficou diferente. Estão vendo? Dá pra perceber? Sim. Quanto? No meu dashboard não dá pra ver muito. Ó, essa aqui tá um pouquinho diferente dessa. Estão vendo? Que ali indica que eu já andei. Mas assim, é uma diferença quase imperceptível. Certo? Por hoje eu vou parar aqui, tá, gente? Então, ó, tema para casa. Tenta finalizar o roteiro 1 e começar o roteiro 2. Quem não terminou ainda, tenta terminar. Certo? Feito, pessoal? Bom fim de semana. Tô colocando já lá os outros vídeos, tá? Vocês podem ir dando uma olhadinha no canal lá, quem quiser ir treinar em casa. Feito. Até quarta-feira. Eu consegui carregar a aula 1 e a aula 3, velho. Não sei o que foi, depois eu testei agora no... E andou? Foi ele que deu, mas da cor, quando visita e volta, não deu. Eu testei de novo. A primeira configuração que tu botou foi A, sem nada? Sem nada, e a cor do link. Tá, será que esse não está interferindo? Pode ser. De repente tu tira só a do A, pode fazer um teste assim, boa noite. Tira só o A e deixa o visited. E aí vê. É possível. Porque o A, não sei, mas no entendimento ele poderia estar predominando, né? Sim. Tô chutando, tá? Não tenho certeza. Ok. Aula 3, introdução ao HTML. Tá sem internet lá, Schmitz, então? Tô sem internet, por isso que eu tô vendo. Nossa senhora. E eu quero ver se eu vejo segunda-feira aí pra baixar o nosso chat, o rosto, alguma coisa. Tu quer levar, se tu quiser levar o vídeo, se tu tem uma pendrive, eu coloco na tua pendrive, tu leva. Eu tenho. Tem aí agora? Tenho. Queres levar? Gostaria. Tá em MP4. Não vai comigo. Não, claro que não, vídeo é pra vocês.